Agora vem ele, Hamilton Mourão, que foi vice de Bolsonaro. Mourão afirmou em discurso no Senado que comandantes das Forças Armadas não podem se omitir. E aí, claro, já há iniciativa aí de partidos de esquerda para que a PGR investigue essa fala, enfim, faça alguma coisa contra o Mourão, porque ele estaria incitando um golpe. É uma declaração que, obviamente, dá margem aí a muitas interpretações. Então vamos assistir, porque esse programa zela pelas fontes primárias. Pode rodar. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Olha, essa analogia realmente ela é lamentável. Toda vez que no debate político brasileiro se faz comparações com Hitler, é difícil encontrar alguma vez que tenha realmente alguma substância, né? Eles banalizam aquilo que foi o nazismo, aquilo que foi o maior horror da história humana. Milhões de judeus colocados na câmara de gás para morrer sob asfixia, depois de eles próprios, muitos deles, carregarem cadáveres de pessoas que morreram por asfixia na câmara de gás até a vala. Então o sujeito carrega o cadáver para levar ali até a vala, depois volta para ele próprio ser asfixiado. Inclusive mulheres, inclusive crianças. Então, assim, é uma barbaridade que diante de uma operação policial contra a gente que falava esse tipo de barbaridade que a gente mostrou aqui, se faça uma comparação tão rasteira. Eu sei que ele falou sobre o começo da carreira do Hitler, etc. No fundo, serve o quê? Como um pano para Hitler, né? Nem o Hitler fez o que o Alexandre de Moraes está fazendo, nem o Hitler ousou fazer isso. Olha, o Alexandre de Moraes, ele pode ter e tem um monte de defeitos e cometeu um monte de abusos que a gente aponta aqui. Agora, ele não exterminou 6 milhões de judeus, então vamos parar de banalizar o que aconteceu com as vítimas do Holocausto. Isso é uma lacração de rede social completamente despropositada. Em relação à declaração anterior, é perfeitamente legítimo que se aponte, que se argumente que certos casos devem tramitar na justiça militar, etc, etc. A gente está vendo aí um político, de um modo rasteiro, claro, passando pano para os alvos de uma operação, sem esmiuçar exatamente o que foi dito contra eles. Não sei se o Mourão realmente leu as 135 páginas da decisão do Moraes, com o relatório da Polícia Federal, o parecer da PGR, mas ele está ali no palanque fazendo a sua alegação. Acho que falar que os comandantes não podem se omitir dá margem aí para 1001 interpretações de que ele está pregando um golpe de Estado. Quando a gente vê ali, depois ele vai especificando um pouco mais, falando da justiça militar, etc., querendo que, obviamente, os militares julguem os colegas dele de exército que estão sendo alvos dessa operação. Mas me parece que, no todo, não é um discurso muito bacana, hein, Grebe? O microfone. Opa! Não é um discurso nem um pouco bacana. Era isso que eu estava dizendo. Existe um entendimento já
que o fato de você ser militar não te dá o direito de ser julgado em qualquer coisa que você faça na sua vida como militar. Você, porque entrou para o Exército, ou para a Aeronáutica, ou para a Marinha, você, se atropelar uma pessoa, não vai ser julgado na justiça militar. Você vai ser julgado na justiça comum. Então, não dá para fazer essa reserva de competência para os militares, inclusive da ativa, que foram pegos nessa trama que a Polícia Federal começou a desvendar. O militar da ativa principal que apareceu hoje é o comandante, que eu já mencionei no começo do programa, o comandante das Forças Especiais lá, dos Kids Pretos. Ele se chama Estevam Teófilo. O Alexandre de Moraes suspendeu ele das suas funções. Foi suspenso. Não perdeu a carreira, nem nada disso. Está suspenso neste momento. Certo? Bom, o que eu acho é o seguinte: se ele aparece de fato tramando com o Bolsonaro, topando entrar para o golpe de Estado do Bolsonaro, e é isso que está narrado numa mensagem do Cid. Segundo o Cid, o general Estevam falou: eu topo entrar para o seu golpe se você assinar o documento. Então, é um crime, me parece, que tem aí as características que permitem que ele seja julgado pelos crimes de atentado contra o Estado de Direito, atentado contra o Estado democrático de direito e tudo mais, e tentativa de golpe de Estado, que não são crimes que são julgados pela Justiça Militar. Então, não acho que é absurdo nenhum ele ser incluído no processo. Me desculpe, senador Hamilton Mourão. Não há absurdo nisso. Eu acho que a Justiça Militar deveria olhar para o general Estevam e para outros militares que foram flagrados nessa história e realmente se manifestar em repúdio ao que eles fizeram. É o momento dos militares romperem o silêncio que eles adotaram desde que esse bafafá todo começou, e não apenas fazer o certo. Eles fizeram o certo, de maneira geral. Eles se recusaram a embarcar nesse barco furado que era o golpe do Bolsonaro. Eles falaram: opa, comigo não. Vão vocês, que são malucos. A gente vai ficar por aqui. Eles fizeram o certo. Mas eu concordo, agora que as coisas estão vindo à tona com tanta clareza, era hora deles dizerem o certo também. Então, eu concordo com o Hamilton Mourão, mas não no sentido que ele queria que eu concordasse, em outro. A Justiça Militar deveria processar esses caras, porque eles, de certa forma, também romperam com os códigos militares. Eles estão pisoteando a ordem, eles estão pisoteando a bandeira, a Constituição, que eles juraram proteger também. Estão querendo rasgar tudo, pisar em tudo. A Justiça Militar também deve se manifestar e processar esses caras. Eles devem ser processados 2 vezes. Pelos crimes da justiça comum e pelos crimes que, eventualmente, eles possam ter cometido segundo a ótica militar. O que eu acho que não dá é para livrar a cara deles só porque são militares. Fez caca, tem que pagar. Maravilha. A gente já estourou aqui o tempo, já são 8 horas, a gente continua com a audiência aí fiel, mas a gente vai precisar agilizar um pouco mais os comentários nessa fase final do programa para dar tempo. Mas, Madá, pergunto a você e informa ao público: a Madá chegou de Israel, ela fez ali toda uma peregrinação, toda uma reportagem a respeito de tudo que está acontecendo lá na faixa de Gaza, mas conversou com um monte de gente. O Holocausto ainda é uma memória viva e voltou a ser mais ainda depois do ataque do Hamas em território israelense. E aí você chega no Brasil e vê uma comparação como essa. E o outro aspecto, para você comentar também, existe um corporativismo militar do Hamilton Mourão? O militar sempre tem, né, o corporativismo. Existe uma briga antiga dentro do Poder Judiciário
para se extinguir esse sistema de justiça militar que a gente tem no Brasil, porque ele não é um sistema de corte marcial, como você tem em outros países, ele é uma coisa que não julga crimes militares exatamente, então ele é mais amplo, ele dá uma certa guarida para o militar, é exatamente pela existência desse sistema que a gente tem em circulação e com poder General Heleno e Jair Bolsonaro, até hoje. E porque não foram cortadas as asinhas lá 40 e tantos anos atrás, quando deviam ter cortado essas asinhas. É corporativismo. Agora, quando a gente vê a discussão política brasileira, gente, é o seguinte, o que é do lado que a pessoa gosta, eles comparam com Jesus. Sempre tem um condenado para vir falar para você. Se fosse com Jesus, você estaria defendendo os fariseus, para comparar o político deles a Jesus. E aí vem o outro para comparar o outro lado a Hitler. E assim prosseguimos, né? Assim prosseguimos. São coisas cruéis, porque assim, comparar um político a Jesus é um sacrilégio enorme e é querer fazer de Jesus, na maior parte das vezes, um canalha. E essa coisa de comparar tudo a Hitler, a mim incomoda, porque ela está na gênese de um discurso antissemita que a gente tem visto com muita força aqui no Brasil, porque se tudo é comparável ao que Hitler fez, então o que ele fez passa a ser uma coisa pequena. Se o Alexandre de Moraes é tipo Hitler, então o Hitler não é tão ruimzinho, né? E isso vai ficando na cabeça das pessoas, é uma conversa que vai pegando, e a gente está vendo manifestações vivas de antissemitismo na sociedade, e sem um contraponto à altura por parte de muita gente que tem microfone, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão que a gente tem de abrir o olho.